Para quem não me conhece, eu sou Dani Araújo, estou aí nesse mercado de construção civil e interiores há mais de 10 anos, tenho mais de 450 projetos assinados e sou expert na venda de projetos. Então, assim, já fiz muito projeto na minha vida, adoro essa parte de interiores. Oi, Fernando, tudo bom? E eu estou aqui para transbordar o meu conhecimento para essa galera que está aí iniciando no mercado de trabalho. E o que acontece, gente? Qual que é o meu objetivo aqui? Ensinar essa galera que está entrando no mercado de trabalho a vender até 30k por mês em projetos e a viver do seu trabalho logo que você ingressa na carreira. Então vamos aí, o meu objetivo aqui é transbordar. Por que, gente, isso? Porque assim, quando a gente aprende, que a gente ensina para alguém, a gente acaba reforçando aquele conhecimento na nossa mente. E quando a gente transborda, significa que a gente abre espaço para entrar mais coisa, certo? Então esse é o nosso objetivo. Eu fui bolsista do Senac, apaixonada por obra, já mexia com obra antes de fazer o curso técnico, e eu fui para o Senac para me aperfeiçoar, tá bom? Para poder me formalizar na profissão. Mas eu já tinha comprado muitos apartamentos, reformado muitos apartamentos e vendido muitos apartamentos. Então eu sempre fui uma design meio estranha, assim, né? Porque eu sempre fui uma design pé na obra, sempre tive o pé na obra. Já comi muita marmita ali sentado no entulho, sempre gostei do universo de obra. E aí o que acontece? Essa é a minha grande expertise. E aí o que acontece na prática, né? Vai chegando um momento em que você sente a necessidade de transbordar. Tendo um escritório, eu comecei a perceber que os jovens que entram no mercado, eles entram muito despreparados. Muito despreparados. Eles saem da faculdade aí sabendo male aí desenhar um projeto. E aí o que acontece? Muitas das coisas que são desenhadas, elas não são passíveis de execução. E se você não tiver uma vivência forte em obra, você não tem essa percepção. Uma outra coisa, o que acontece na prática? A gente não é poupado quando a gente entra no mercado só porque a gente é novo de casa. Nem o fornecedor, nem o cliente poupa você. E aí o que acontece na prática? Você tem aí uma dor de cabeça horrorosa, porque projeto sempre envolve muita dor de cabeça, execução de obra também. E você tem aí, muitas vezes você fica doente, você tem aí altos prejuízos financeiros, exatamente porque você não tem essa experiência. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, pessoal, é para esses profissionais jovens, iniciantes que estão entrando aí no mercado, tá? Para que eles possam aí aprender com quem tem um pouco mais de experiência, para que eles não tenham que sofrer tanto quando eles ingressam nesse mercado. As pessoas saem muito despreparadas. E aí, às vezes, elas têm que encarar uma obra, né? E aí, a obra, a gente está falando de sempre muito prejuízo, muita dor de cabeça. E aí, vamos poupar essa galera, né? O meu objetivo aqui é esse. Eu vi muita gente passar pelo meu escritório e, assim, perceber que eles não têm nada de malícia, de experiência, de nada. E aí, cai no mercado e só quebra a cara. Outra coisa, vai para o mercado, sabe desenhar projeto, mas não sabe vender. O que adianta sair desenhando projeto se você não tem para quem vender? Então, o meu objetivo é ir incrementando a vida desse jovem que sai da faculdade para que ele possa aí desenvolver outros talentos. Por exemplo, a universidade fala para a gente que a gente sai da faculdade e deveria abrir um escritório. Como assim, gente? Como assim abrir um escritório? O arquiteto e o designer que abre um escritório, ele tem que ter expertise de empresário. Ele mal sabe de fazer a parte de arquitetura e design de interiores. Como assim ele tem que abrir um escritório? Para você abrir um escritório, você precisa ter outros conhecimentos. Um deles, por exemplo, é a parte comercial. Você tem que ser forte na parte comercial. Você tem que saber aí, por exemplo, fluxo de caixa, DRE, uma série de coisas que você não aprende na faculdade, tá? Então, o meu objetivo aqui é transbordar. Aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Imagina aonde vocês vão estar daqui 5 anos.
Pensa aí e me diga, vocês vão estar morando num espaço espetacular, desfrutando aí de tudo que a vida tem para oferecer? Vocês vão estar, por exemplo, aí viajando pelo mundo e apreciando a vida? Vai ser, de repente, uma pessoa que vai ser um exemplo para sua família? Conta para mim, aonde que você vai estar? Vai ser uma referência aí de profissional de sucesso? Né? Vamos lá, vamos pensando nessas coisas. Quanto tempo vocês acham que leva para construir uma carreira de sucesso? E outra coisa, no geral, quem está adentrando no mercado tem mais dúvidas do que essa. Será que o caminho que eu estou tomando é certo? Será que esse é o melhor caminho? Quanto tempo será que eu vou levar para fazer essa construção profissional? Todas essas são dúvidas dos jovens que estão aí entrando no mercado, operando entrar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Será que alguém já pensou que, às vezes, você contar com um profissional mais experiente para te apoiar nesse processo pode otimizar o seu tempo e potencializar seu resultado? Olha só as coisas que a gente, às vezes, não pensa quando a gente está entrando na faculdade. Saindo da faculdade, a gente pensa em galgar um caminho e a gente nem sabe o quanto a gente vai sofrer, o quanto um profissional mais experiente pode nos poupar de riscos, de perdas, de danos e de todo sofrimento que envolve isso aí, tá? E aí, o que acontece na prática, gente? Vocês podem acabar de uma vez por toda com a falta de experiência, com a insegurança, com o medo que você tem de não ser o melhor entre os outros que estão lá estudando com vocês. E você pode começar uma carreira de uma forma diferente, de forma muito mais promissora, de forma segura e de forma estável. Basta que vocês tenham a clareza de contar com quem tem mais experiência que vocês. Existem, sim, outros profissionais mais maduros, com mais tempo de mercado, que têm essa disponibilidade, que têm esse coração aberto para poder ensinar tudo que sabe, tá bom? Então, vamos lá. Uma das dúvidas mais comuns para essa galera que está entrando no mercado é como precificar o serviço, como precificar o projeto. E aí, gente, eu preciso dizer para vocês assim, que não é simplesmente você pegar lá a tabela do CAL ou a tabela da ABD e pegar aquele valor como referência. Isso é a maior furada. Por quê? Pode ser que você esteja vendendo o seu projeto por um preço muito maior e você podia estar sendo mais competitivo. E pode ser que você esteja vendendo o seu projeto a preço de banana e você está achando que você está ganhando dinheiro, mas você não está. Então, essa não é a forma certa de precificar, tá? Você tem aí vários fatores que influenciam na sua precificação e você precisa levar todos eles em consideração antes de formular o seu preço. Tem várias formas de cobrar. Tem gente que cobra por metro quadrado, tem gente que cobra o projeto separado da execução, tem gente que cobra um pacote só, tem gente que cobra por hora técnica. Então, assim, você tem várias formas de cobrar. E nenhuma delas é errada, tá, gente? Tem gente que no mercado defende, o melhor jeito é cobrar por hora técnica. Quando precisa desenvolver o trabalho, aí você depois dá o valor para o cliente, mas isso dificulta a venda, porque o cliente não quer contratar um serviço sem ter certeza de quanto ele vai pagar. Aí tem gente que fala assim, eu vou cobrar por metro, mas aí ele vai no final ver que gastou muito mais horas do que o que estava previsto. Então, calma, gente, tem várias formas de precificar, todas elas estão corretas, desde que você faça a tarefa de casa e construa bonitinho como deve ser essa forma de cobrança, entendeu? É mais ou menos isso aí. Entender as fases do trabalho que você vai executar e quanto tempo leva, em média, cada uma dessas fases, vai fazer com que você possa, por exemplo, cobrar por metro quadrado de forma assertiva, entende? Então, assim, por exemplo, no nosso escritório, como funciona? Por que eu sempre friso isso, gente? No nosso escritório. Por quê? Cada profissional tem um jeito de trabalhar. O que eu estou ensinando para vocês é uma metodologia que foi construída ao longo de 10 anos e que é uma metodologia efetiva e que funciona super bem,
tá? A gente vende projetos, muitos projetos, às vezes a gente tem aí no mês 22, 25 projetos caminhando juntos. É uma metodologia que funciona, a gente nem cobra caro, nem cobra barato, tá? Por um preço de mercado. Mas, Dani, se é assim que a gente faz a conta, para que serve uma tabela da ABD e uma tabela do CAL? Gente, é uma referência. É uma referência do valor por região, tá? Mas não significa que ali seja o seu teto ou que ali seja o seu chão, entende? É um norte para ter um parâmetro mais justo de mercado, tá bom? Por quê? Porque, infelizmente, na nossa área, o que acontece? Tem gente que dá o projeto, dá para poder ingressar no mercado de trabalho. Não façam isso. Se vocês souberem como vocês estão se desvalorizando como profissional, quando vocês dão um projeto, gente, projeto é muito trabalhoso, né? Leva um tempão para fazer. Você gasta tempo, gasta energia, gasta sua criatividade, você já investiu para estudar. Não deem projetos, aprendam a cobrar de forma que o seu trabalho seja valorizado, tá bom? Porque um profissional que não se valoriza, ele nunca vai ser valorizado pelo cliente, ponto final. Fica tranquilo que você vai passar muito tempo da sua vida dando projeto. Sabe por quê? Porque a referência que esse cliente vai dar para o amigo é exatamente essa. Ah, acabou de entrar no mercado, tadinho, tá dando projeto para pegar obra. Entendeu? Aí, na hora que você vai para o segundo cliente, que às vezes vem por indicação, ele já está esperando que ele não vai pagar nada pelo projeto. Então, muita calma nessa hora e pense em como você quer construir a tua visibilidade como profissional, tá bom? Então, quando a gente entende as etapas que envolvem o nosso projeto, e quanto tempo leva cada uma dessas etapas, fica mais fácil precificar. Por exemplo, no nosso escritório, como que funciona? A primeira coisa que a gente faz é uma visita de briefing, certo? É uma visita para fazer um briefing, uma reunião. Pode ser presencial, pode ser à distância, mas uma reunião de briefing. Leva aí em torno de 2 horas. Aí a gente tem uma visita, essa sim precisa ser em loco, que é uma visita de medição. Quanto tempo leva? Depende. Ao longo do tempo, a gente construiu aí uma tabela de métricas. Quanto tempo leva para medir um apartamento de 65 metros imobiliado? X tempo. Quanto tempo leva para medir um apartamento de 65 metros? Então, a gente tem aí um processo de medição. Aí a gente tem uma etapa que a gente chama de anteprojeto, que são as imagens renderizadas. Quanto tempo leva para modelar cada metro quadrado, Dani? Quanto tempo leva para renderizar? Se é um vídeo, que tempo leva? Se é uma imagem, que tempo leva? Tudo isso são parâmetros comparativos para você poder construir um valor por metro quadrado assertivo. Quanto tempo leva para fazer cada metro quadrado de planta executiva? Que planta é? É uma planta de intervenção ou é uma planta de marcenaria? Entende? Aí eu vou executar a obra. Quanto tempo eu levo cada visita que eu faço na obra? Quanto tempo eu levo de deslocamento? Para onde eu estou me deslocando? Tudo isso é custo. Às vezes a gente fala assim, meu projeto lá na tabela custa, sei lá, R$90 por metro quadrado, é isso que eu vou cobrar. E às vezes seu custo é maior do que isso. Entende? Então você precisa saber precificar certo, para você cobrar certo e para você estar recebendo aí um valor justo pelo teu trabalho, tá? Nem um valor alto, nem um valor baixo, um valor justo pelo teu trabalho. Se é muito alto, você fica fora do mercado. Se é muito baixo, você não é valorizado. Você sabia que tem cliente que quando você oferta para ele um valor muito baixo, ele acha que o seu serviço não tem qualidade só pelo valor que é baixo? Pois é. Então, é bom que você tenha isso muito claro na sua mente, tá? Então, cada caso é um caso, gente. Você precisa entender certinho qual é a condução que vai levar esse projeto para entender quanto cobrar. E aí, uma coisa é certa, é muita
tempo que leva para você fazer um projeto e você precisa cobrar um valor justo por ele, tá bom? Não deixe de fazer isso, não faça menos do que isso. Meu Instagram aqui continua fora. Se vocês puderem mandar aí o link, seria ótimo. Aí eu tenho aqui algumas perguntas já, ó. Afinal, quanto cobrar por um projeto de design de interiores? Gente, ó, o que acontece na prática? A primeira coisa que você precisa avaliar é seu custo. O tempo que você investe e qual é o custo do seu tempo. Quanto você quer ganhar por mês? Você tem escritório? Você não tem escritório. Você vai no cliente de metrô ou você vai de carro? Qual é o custo do desgaste do seu carro? Você percebe? Nada disso ensinam para a gente na faculdade. Como a gente deveria fazer essa conta para a gente ter um parâmetro assertivo, tá? A gente sabe fazer esse cálculo, depois a gente vai ensinar para vocês a como fazer esse cálculo de custo, para que vocês tenham aí números bem certinhos. Ai, Dani, mas é questão de ter que ficar contando moeda? Não, não é questão de ficar contando moeda, gente. A questão é você ter um parâmetro assertivo. Se você não é dono, se você não governa sobre a sua vida financeira, quiçá se você vai governar sobre alguma coisa na sua vida, né? Você precisa saber quanto vale a tua hora de trabalho ou o teu metro quadrado de trabalho. Ah, toda vez que eu for fazer um orçamento, eu preciso fazer essa conta? Não. Ele é trabalhoso no começo, não é difícil, não é impossível, mas é trabalhoso. E aí, na hora em que você faz esse trabalho no início, você depois fica tranquilo para poder executar isso ao longo do tempo. Eventualmente, aí uma vez por ano, talvez você precise aí validar essas contas para que você possa atualizar o teu preço, tá? Mas você não vai precisar ficar fazendo isso toda vez que você vai fazer um orçamento para um cliente. Mas no primeiro momento é legal que você trace sim uma estratégia, tá? E que você defina claramente quais são esses valores que serão cobrados para que você não tenha aí o problema de estar levando prejuízo e estar achando que está ganhando dinheiro, tá bom? Com a venda de projeto. E outra coisa, né, gente? Para você também, no começo da carreira, deixar de vender porque o teu preço é muito acima do mercado, é um prejuízo. Porque você está parado e o teu ócio também tem custo. Então, vocês entendem, gente? Para formular o preço, dá um pouquinho de trabalho, sim, tá? Mas é um parâmetro importantíssimo que precisa ser traçado no começo, tá? Para você já ir aí, ó, construindo uma carreira sólida, uma carreira estruturada, entendeu? Não dá para você sair fazendo. Você precisa primeiro se organizar, se planejar, tá? O Sebrae, por exemplo, tem curso de formação de preço para serviço. Dá um pulinho no Sebrae, é de graça. Informação preciosíssima e de graça, tá? O Sebrae é um dos nossos parceiros de trabalho e eles nos apoiam o tempo inteiro. Depois a gente vai trazer aí alguns cursos com a parceria do Sebrae para vocês, tá bom? Porque quando eu falo que o meu intuito é ajudar, vocês vão ver que eu levo essa questão de ajudar muito a sério. Então, assim, ao longo da nossa caminhada, vocês vão perceber que, assim, a gente tem parceiros muito fortes que estão com a gente aí nesse dia a dia e que vão estar aí compartilhando do nosso objetivo de transbordar conhecimento para esses jovens que estão entrando no mercado. O Sebrae é um deles. Tá bom? Beijos, tudo de bom para vocês nesse dia. Obrigada a todo mundo que está por aqui. Eu não vou falar nome, porque se eu falar nome, eu corro risco de deixar alguém de fora, tá bom? Mas agradeço de coração a presença de vocês aqui. Um beijo, tchau.